Agora são exatamente 7 horas e 1 minuto. Você que nos acompanha através da nossa web rádio desde as 6 da manhã, agora você também nos acompanha através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Agora são 7 horas e 2 minutos. Deus abençoe, queridos, graça e paz, mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã na minha vida e na tua vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? E eu quero, nesse momento, orar juntamente com você, neste dia. Senhor dos Santos, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, nos ouvindo nesta manhã. Ó Pai, eu coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que seja repreendido, ó Pai, de nosso meio, de nossas vidas, todo espírito de enfermidade, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, de desconfiança, ó Deus, de vício, de prostituição, de inveja, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, Senhor, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Deus. Esta é a oração, ó Pai, que eu faço neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. O texto que eu quero trazer nessa manhã para nós refletirmos e começarmos um dia abençoado, sob a proteção de Deus, está em Mateus capítulo 21, versículo 14 ao 16, que diz o seguinte: E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? E respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus, ele veio à terra e fez o bem, realizou milagres, ensinou a verdade e sacrificou sua vida na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mesmo assim houve momentos em que certas pessoas ficaram descontentes com ele. Os religiosos, vamos dizer assim, os religiosos de plantão. Os evangelhos registram algumas ocasiões em que as pessoas ficaram indignadas com Jesus sobre o que ele permitiu e ou o que ele estava fazendo. Por que essas pessoas ficaram tão chateadas com Jesus? E poderíamos ser culpados da mesma atitude hoje? É uma reflexão interessante para mim e para você nesse dia. Então, em cima dessas duas perguntas, eu vou trazer 2 pontos para nós hoje, nessa manhã. Primeiro, aqueles que estavam descontentes com Jesus. O texto de Mateus, que nós lemos aqui, Mateus 21, 14 ao 16 ali, fala sobre os principais sacerdotes e escribas. Eles ficaram indignados porque Jesus estava recebendo louvor em resposta à cura que ele estava ministrando. Eles ficaram chateados porque Jesus estava recebendo honra que eles desejavam receber para si mesmos. Eles não estavam alegres com os coxos que estavam andando, com os enfermos que estavam sendo curados. Isso não os alegrava. É como nos dias de hoje, que pessoas ficam enciumadas quando alguém recebe o milagre e ele não. Pessoas que têm raiva porque o milagre está acontecendo na vida de outras pessoas e não acontece na vida deles. Pastores não convidam pessoas para darem testemunho, sabe por quê? Porque tem medo de perder a glória como pastor. Então, isso é o que estava acontecendo.
Tá bom? Então, e os discípulos ali? No capítulo 26 de Mateus, versículo 6 ao 13, três ficaram indignados com o aparente desperdício de uma mulher que ungia Jesus com um perfume caro. Lembra? E eles falaram, poxa Jesus, esse perfume poderia vender e pegar o dinheiro para guardar, para investir, para comprar comida, para fazer tanta coisa. Eles ficaram chateados, porque eles acreditavam que tinha um plano melhor para aquele perfume, para aquele unguento, para vender e gerar recursos, para vender e ficar com dinheiro. Em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, que fala do oficial da sinagoga, ele ficou indignado por Jesus ter curado uma mulher no sábado. Ele ficou chateado porque Jesus não considerou as tradições humanas como se fosse lei de Deus. Então ele defendeu as leis humanas, as práticas humanas, mas não viu, não enxergou Deus fazendo milagre, curando uma mulher. Então tem pessoas nos dias de hoje que também são assim. Não se alegram em ver o milagre na vida do outro, por causa da inveja. Isso causa mágoa, causa separação. Então eles colocam Deus na frente, sabe? Às vezes a pessoa é convidada para pregar e o pastor dá um tema, só pode pregar se for nesse tema. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não pode direcionar o pregador, não pode. Se a pessoa, na hora de Deus falar, não, fala isso, Espírito Santo de Deus, não, fala isso, pronto. Meu Deus do céu, nunca mais ele é convidado para pregar naquela igreja, porque ele não pregou o que o pastor da igreja queria. Ou seja, ele limita a ação do Espírito Santo de Deus atuar. Né? Então, assim eram esses homens aqui. Era a mesma coisa. Eles estavam querendo limitar Jesus. Jesus tinha que fazer não o que ele queria como Deus, mas o que as tradições humanas permitiam que ele fizesse. Nos dias de hoje também enfrentamos situações assim dentro da igreja. Segundo ponto, como podemos ser culpados por essa atitude? Que já era o que eu estava falando, né? Então, como os principais sacerdotes, se quisermos seguidores para nós mesmos, ficaremos chateados quando eles seguirem Jesus. Tem homens que querem seguidores, em vez de levar os seguidores a Jesus. Em vez de levar as pessoas a Jesus, querem que esses homens sigam ele. Ele quer sentar no altar de Deus aqui na terra e se sentir adorado, venerado. Outro dia eu estava vendo um vídeo e vendo um pastor renomado aí chegando com, dezenas de segurança, num carro luxuosíssimo e andando como se fosse um anjo, um lorde divino. Eu falei, meu Deus do céu, né? Falei no meu coração, Jesus amado. E as pessoas beijando as mãos dele como se estivesse tocando em Deus. Então, esses escribas e fariseus estão andando no nosso meio nos nossos dias. Esses que se chatearam com Jesus eram a liderança dentro do templo, como nós temos hoje. Liderança que querem atrair para si o brilho de Jesus, sabe? E eu quero dizer para você, meu irmão, que você foi chamado para fazer parte da nação santa, uma raça eleita, o povo escolhido de Deus. Só vai ao Pai através de Jesus. Mas eu digo também para você não se entristecer com essas coisas. Não se entristecer. Na época do evangelista João, nas suas cartas, primeira, segunda, terceira carta de João, ele já estava enfrentando ali falsos profetas. Não é de hoje, que isso vem ao longo da igreja. Desde o primeiro século, a igreja primitiva já enfrentava falsos profetas. E a igreja resistiu. Nós fazemos parte
da instituição mais antiga sobre a terra, a Igreja de Cristo. Você faz parte desse corpo, cuja cabeça chama-se Jesus. Seja resistente. A Bíblia diz aquele que perseverar até o fim. Não deixe que outras pessoas tornem você fraco, desanimado. Persevere na doutrina da palavra de Deus. É por isso que Jesus diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E é ela mesma que testifica de mim. É Jesus. Não é homens. Não são homens. Jesus. Lá em cima nós teremos muitas surpresas. Muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônio. E ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Expulsar demônio e curar enfermos não é sinal de santidade, é sinal que o nome de Jesus é poderoso. Agora, só pode usar o nome de Jesus com autoridade aquele que tem intimidade com Cristo, com Jesus. Amém? Então, queridos, não desanime. As lutas vêm, né? E estamos aí para enfrentar essas batalhas internas e externas. Tá bom? Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que devemos evitar elevar a nós mesmos, nossos planos e nossas opiniões à frente de Jesus. Nós não podemos tentar ser maior do que Cristo, nem igual a Ele. Sabe? Nós precisamos reconhecer que somos servos do Deus vivo. E é Ele quem dirige a nossa história. É Ele quem dirige a nossa vida. Então permanecei firme, não desanime por causa de homens, mas alegre por causa daquilo que Deus fez na tua vida através de Jesus. Muitas são as lutas, mas maiores serão as conquistas. Amém, querido? Então que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. Amém? E para você